terceiro ano, tudo bom, pessoal? E aí, gente? Então, meninos, mais um encontro, tá? E hoje, o que nós temos? Bem, nós iremos continuar falando sobre o cubismo, tá? Falando sobre o cubismo e nós iremos falar sobre uma música, sobre uma ópera, sobre uma peça musical chamada A História de um Soldado. Mas vamos por parte. Tio Clãs, hoje o cubismo é sobre o quê? Nós iremos falar sobre dois artistas, digamos, mais tradicionais do cubismo, que é o Picasso, tá? E o Braque. Os dois já deu uma pincelada, já disse mais ou menos como é que funcionava a característica, tá? Mas hoje nós iremos aprofundar um pouco mais, principalmente no Picasso. Mas por quê? As pessoas me perguntam por que o Picasso é um artista, assim, digamos, tão, digamos, especial. O que acontece é o seguinte, as pessoas observam o artista, no caso do Picasso, apenas pelo cubismo. Aí, muitas pessoas que não têm aquela, digamos, tendência cubista, acabam classificando como se fosse um artista mais ruim. Faz, esse artista não é bom, ele só faz umas coisas quadradas, umas coisas esquisitas aqui. Olha só a mulher toda torta, essa coisa do tipo. Eu concordo. Calma aí, rapidão, antes de você brigar comigo. Eu concordo quando as pessoas falam que o cubismo, em primeira instância, pode parecer assim bem estranho aos nossos olhos que estão talvez acostumados com uma arte mais tradicional. Tá? Isso pode parecer. Mas dizer que o Picasso não é um bom artista por causa disso, aí começa a complicar. Por quê, professor? Gente, porque o Picasso ele foi um dos artistas mais completos que nós tivemos. Tá? Nós temos três grandes artistas no final do século XX, assim, mais ou menos, né? Depois de 1914 e diante. Nós temos três grandes artistas. Matisse, Picasso e Duchamp, tá? O Duchamp, vocês ainda não viram, vão ver só no final do ano, que é em arte conceitual. Então vai demorar ainda um tempo, tá? Mas no caso do Matisse e do Picasso, os dois foram contemporâneos, eles viveram juntos, apesar de terem características bem distintas. E o que tem de interessante no Picasso? Gente, no caso do Pablo Picasso, ele passou por vários estilos artísticos. Ele não ficou preso apenas no cubismo, que talvez é a fase que a gente mais conhece. Ele passou pela pintura acadêmica, ele passou pela escultura, ele passou pela colagem, ele passou pelo cubismo, ele passou por outras versões. Ou seja, o Picasso, ele sempre estava o quê? Se inovando. Ele é aquele tipo de artista o qual o pessoal classifica como sempre está procurando criar algo. Tá? Além disso, o Picasso é um dos camaradas assim, que sabia mexer muito com dinheiro. Ele soube valorizar o nome dele, ele soube valorizar as obras deles. E poucos foram os artistas que, em vida, viveram bem no sentido de valor monetário. O cara sabia mexer com dinheiro, ele sabia vender. Sabia vender. Então, muitas coisas mesmo, o Picasso desenvolveu como artista. Então, não é à toa que... Sabe? Não é à toa que, tipo assim, ele é um bam dos artistas. Eu não me lembro qual foi a revista, ou onde foi a fonte, mas faz muito tempo, né? Eu lembro uma vez que um camarada, um jornalista, foi uma matéria sobre arte, não sei o quê, ele estava entrevistando um historiador da arte lá, e ele fez a seguinte pergunta: quem foi mais genial, Leonardo da Vinci ou Picasso? Foi o Leonardo. Na visão desse camarada e na visão da maioria dos outros pessoal que estava estudando o assunto, o Leonardo conseguiu ser mais genial do que o Picasso, porque simplesmente não ficou apenas na arte. Então, tipo assim, ele como ser humano, então, tipo assim, ele fez muito mais coisa, tá? E aí o Picasso acabou ficando mais no limite na arte mesmo. Mas é o que interessa pra gente agora. Então, gente, o Picasso, ele era muito requisitado, as obras dele valiam muito, ele desenvolveu muitos estilos, ele tentou fazer coisas novas, algumas coisas deram super certo, outras coisas deram muito errado, mas ele não tinha medo de arriscar. O Picasso era aquele tipo de artista o qual ele via uma coisa, ele se encucava com aquilo e tentava fazer, não importando se o resultado ia dar certo ou dar errado. Se fizesse, estaria ok. Tá? Mas, no geral, estava certo, porque o nome dele fazia muito sucesso. Muito sucesso. O nome Pablo Picasso, ó, top. Por outro lado, eu também vejo algumas pessoas falando: tio Cláudio, o Picasso era uma droga, o Picasso não prestava, o Picasso era um vagabundo, aquela coisa toda. E aí eu tenho que dar o braço a torcer. É verdade. A maioria das fontes que eu acabo estudando, sabe, de biografia, esse tipo de coisa, eles colocam o Picasso como uma pessoa que não era fácil de conviver, tá?
Ele falava o que tinha que falar, não se interessava se você ia ficar triste ou não, tá? Pelo que mostrava os documentos, ele era o tipo de camarada que pensava somente em si mesmo, tá? Era extremamente, absurdamente mulherengo. Tá? Vou contar umas histórias para vocês, vocês são cabeça, tá? Extremamente mulherengo. O camarada, digamos, ofendia quem tinha que ofender, e na verdade até quem não precisava ser ofendido, ele ofendia. Tá? Então, muito como humano, como pessoa, talvez, o Picasso, ele não era tipo assim, aquele tipo de camarada que você ia ter muita paciência. Tá? Então, acho que eu imagino que era aquela personalidade o qual sabia que era importante, sabia que as pessoas pagariam o que fosse preciso para ter suas obras, estava repleto de bajuladores, e bajuladores normalmente não dizem o que você quer ouvir, ou o que você precisa ouvir, né? E etc, etc. Em relação àquela questão das mulheres, é verdade. Gente, o Picasso, ele teve muita, de novo, muita namorada. E se fosse apenas namorada, você fala, ah, apenas namorada. Não, ele teve muita esposa, sabe? Ele vivia trocando, e cada vez mais novinha, ele tava nem aí, pra lugar. Na verdade, o Picasso, ele falava, às vezes algumas pessoas questionavam ele a respeito sobre essa coisa de ele ter muito assim, mulher, né? E ele falava o seguinte, que toda vez que ele conseguia uma mulher nova, ele meio que se inspirava de novo. Então, toda vez que ele arranjou uma mulher nova, a inspiração dele voltava e a arte dele modificava. Então, essa aí eu acho que é aquela desculpa que ele dá para poder ser mulherengo, aquele tipo de coisa. Só para vocês terem ideia. Teve uma senhora Picasso chamado François não sei o que lá, uma coisa assim, François não sei o que lá. E era uma menina, mesmo falar mesmo, estudante de arte também, estudante de história de arte, né? E aí ela estava num restaurante com uma outra amiga que também é artista, num restaurante lá em Paris, né? E nessa hora o Picasso já era conhecido. E o Picasso chegou no restaurante, ele olhou para o restaurante, bateu o olho nela e falou, opa, gostei. Foi na menina e falou assim, oh, quem mandou você sair do meu ateliê? Eu não te autorizei para sair. A menina ficou olhando assim, o que esse cara tá falando? Né? Aí o Picasso, ele disse mais ou menos, você não é uma das minhas pinturas? Você não é uma das minhas pinturas? E aí, né, a menina falou, não. Aí, pronto. Na hora que ela falou não, então pronto, já começou a dar aquela abertura. Aí o Picasso disse, você pode não saber, sabe? Mas eu já pintei o seu retrato, né? Você sabe que eu sou Picasso, eu não sei quem você é, mas fique sabendo que eu já pintei o seu retrato antes mesmo de te conhecer e você é uma das modelos mais bonitas que eu já fiz. A menina já ficou pensando. Aí ela falou assim, aí ele perguntou, quem é você? Aí ela falou, sou François, não sei o que, não sei o que lá. Aí o que você faz? Ela falou, sou estudante de arte, aquela coisa toda. Arte? Aí deixa eu ver seu trabalho. Aí ele pegou os trabalhos dela, começou a olhar e falar, lixo, 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 horrível, péssimo, o pior de todos, lixo, e jogou e falou, tudo lixo, tudo lixo. Todo o seu trabalho é uma porcaria. Aí ele disse para ela, com certeza não te ensinaram o correto. Se você quiser aprender o que é um artista de verdade, e como é que é uma arte de verdade, vá amanhã na minha casa que eu irei te mostrar. É, gente, vocês estão imaginando? E a menina foi. Afinal, era Picasso. Né? Poxa, tipo assim, qualquer um que tinha uma carreira artística ia querer conhecer esse cara. E ela foi. Chegando lá, né, no tempo, ele abriu a porta, ela entrou e ele disse, bem-vindo ao labirinto do Minotauro. A menina ficou olhando assim, aí ele explicou, você sabe o que o Minotauro fazia com as suas vítimas que entravam no seu labirinto, ou que eram deixadas no seu labirinto? E ela, não. Ele respondeu, ele as comia. Uhum. O resto da história você sabe o que aconteceu.
Então, novamente o Picasso estava com outra companheira. E a arte dele mudou novamente. De quanto foi essa? Teve várias histórias. Várias. Calma, eu disse para vocês. Em uma outra situação, né? Em uma outra situação, o Pablo Picasso, né? Ele tinha dado de presente, eu não sei o que foi dado de presente, acho que uma casa. Ou um presente muito assim, caro, para uma outra lá qualquer. E aí ele também já estava com outra também. E aí chegou, né? Nessa anterior, e falou o seguinte: você lembra daquele presente que eu te dei? Ela lembra, pois é, eu vim pegar de volta. Ela, como assim pegar de volta? Você me deu. Eu falei, pois é, mas você não merece esse presente. E tipo, eu vou pegar e vou dar para fulana de tal aqui, que eu acho que ela merece mais do que você. Gente, o cara fez isso. Ele fez isso. E a menina aceitou. Pegou o presente, devolveu e disse para ela, e disse para outra: cuide bem dele. Eu sei que vocês devem estar xingando. Tio Cláudio, esse Picasso é um vagabundo, é um safado. Eu imagino, eu posso escutar daqui as mocinhas da sala xingando o cara. Mas calma, deixa para xingar agora nesse próximo exemplo. Tem outro? Tem vários, como eu disse para vocês. Quando o Picasso estava pintando Guernica, que era uma das obras mais famosas dele, então ele estava morando meio que acho que em 2 lugares, uma coisa assim. E em cada lugar ele tinha uma oficial. Aí só sei que aí uma dessas, enquanto ele pintava Guernica, as duas lá foram atrás dele e falaram: ô Picasso, você tem que se decidir qual de nós duas você quer. E ele respondeu: eu não vejo problema nenhum em ficar com as duas, eu gosto de ambas. Mas se vocês estão achando ruim, vocês brigam entre si e a vencedora fica comigo. Gente, eu juro, ele falou desse jeito. A vencedora foi comigo. E elas brigaram. Brigaram, tem documentado. E elas brigaram. Uma era fotógrafa lá e a outra era Marie-Thérèse, uma coisa assim. E elas brigaram. Aí o Picasso ficou, ele estava pintando o Guernica é um quadro grande, estava pintando, e aí ele ficou olhando assim, e falou assim: tem como vocês brigarem mais para lá que eu estou trabalhando? E elas foram brigar. Aí depois de um tempo, ele trabalhando, elas voltaram, ele olhou e falou: e aí, o que decidiram? Sabe o que ela falou? Fala o seguinte: que Picasso é grande demais para uma mulher só. E que ambas aceitavam a existência da outra para que pudesse também ficar com ele. Ambas pudessem ficar com ele. Eu disse, eu estou escutando daqui vocês brigando, as meninas xingando o cara. Então, gente, o camarada, ele era muito assim, abusado. Muito. Tá? Tanto teve um momento que ele teve uma filha chamada Paola, Paloma. Sabe? Ou Paola ou Paloma, algo assim. Sabe? E aí, uma repórter perguntou: e aí, seu Picasso, como é que você vai criar essa sua filha, não sei o quê, aquela pergunta que todo mundo faz pra gente famosa. E o Picasso respondeu: eu vou criá-la igual como ter que criar toda mulher. Ela vai ter que crescer, cuidar da casa e ser submissa ao marido. Imagina esse cara falando isso hoje em dia. Imagina. Sabe? Imagina, acho que já tinham expulsado ele, né? E coisa do tipo. Então, gente, hoje nós iremos falar sobre o Picasso, tá? São as 3 fases dele. Nós iremos falar um pouco sobre Braque também. O Braque é muito mais comportado, muito mais gentleman, muito mais, assim, digamos, refinado, tá? Vamos falar sobre Braque. E aquela do Stravinsky, né? Que eu falei, que é a história de um soldado, que é de um camarada que vende alma, né? Que aí seria bom se a gente lesse ou fizesse a narrativa daquela história alemã chamada Fausto, tá? Então, meninos, esse é o assunto de hoje, tá? Pegue lá o livro de música, pegue o livro de arte e me acompanhe que tem aula feliz de arte. Vamos lá, gurizada? Estou esperando vocês.